James Gunn lançou o seu filme do Superman, agora dia 8 de julho de 2025, o início do DCU nos cinemas e talvez o mais hypado do ano. E para muitos, inclusive para este que vos fala, o filme que vai decidir o futuro do gênero de super-herói nos cinemas. Então hoje nós vamos falar sobre esse filme, Superman do James Gunn, em um bate-papo sem spoiler. É verdade, não tem spoiler, calma. Quando tiver, a gente vai avisar. É isso aí, cara. A gente vai fazer uma primeira parte. Tem um momento que a gente vai ter que fazer um spoilerzinho, Um spoilerzinho ali e a gente vai avisar pra vocês. Tá no ar, Heróis e Mais. Está no ar, Heróis e Mais. Olá, queridos heróis. Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais além da cultura pop pra você. Antes da gente começar a nossa resenha sem spoiler de Superman, não esquece de ir aqui no comentário fixado e falar com o Tom Dimas. O Tom Dimas, ele é simplesmente o seu mentor. Será o seu mentor para você ganhar dinheiro de forma honesta e segura pela internet. Não esquece de ir aqui no comentário fixado. As coisas estão ruins, você não está conseguindo pagar os boletos. É hora de você ganhar mais dinheiro. É hora de você fazer uma renda extra. Ou quem sabe fazer dessa renda a sua renda principal. Tom Dimas aqui no comentário fixado. Vamos começar então com os pontos positivos. O primeiro deles é a parte gráfica. A parte gráfica é nota 8 na nossa visão. É uma parte gráfica sólida e sabemos que filmes de super-herói precisam ter uma parte gráfica muito sólida. Tem alguns momentos ali que incomodam, ok? Alguns momentos de bonecão ali, mas o voo do Superman, na minha visão, é sensacional. 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 As naves que ele se propõe a mostrar, o ambiente todo tecnológico, quando você vê o Superman lutando ali em um mundo compactado, vocês vão entender quando vocês assistirem. O universo de bolso. Um universo de bolso, aquele mundo compactado criado ali, você vê muito efeito especial bem feito, ok? Então, parte gráfica com o Krypto principalmente, sim, né? O CGI tá sensacional, com a engenheira. O cachorro parece que existe. Gostei da engenheira, ficou uma coisa meio Spawn, né? Meio simbionte. Sim, ali. A engenheira tá sensacional, todos os efeitos. E ela é a que mais luta ali, né? Ela começa lutando e vai até quase o final do filme lutando. Sim. Então vai tudo, até a última luta, até o terceiro ato. Tudo com ela é muito bom. Muito bom mesmo. Você falou de efeitos visuais com o Superman, os raios, toda a parte em que ele tá voando ali com o Kaiju, tudo é muito legal. Tudo melhorou muito do primeiro trailer pra cá. Tem alguns momentos bonecão, a gente já falou, mas parte gráfica nota 8. Ainda falando sobre a questão visual, a gente tá falando de um filme de super-herói, e filme de super-herói é um subgênero dos filmes de ação e também dos filmes de fantasia. Tem que ter luta. E as lutas são muito boas. São muito boas. Nós assistimos esse filme 2 vezes. Na segunda vez, eu prestei mais atenção nas lutas. Sim. E eu gostei mais ainda. É muito boa. Cara, eu gostei da maneira como o James Gunn interpretou a forma do Superman de lutar. Eu gostei demais, cara. Ficou muito bom mesmo. Pra mim, Tony, nota 9. Cenas de batalha, nota 9. Nota 9 de cenas de batalha. Não só do Superman, mas também da Gangue da Justiça, de como o Senhor Incrível luta, Sim. o Guy Gardner. A gente poderia ter tido mais, mas é um filme do Superman, então não é ponto negativo. Acredito que quando a gente tiver a série dos Lanternas, e haverão muito mais batalhas ali envolvendo o Guy Gardner e até um pouco mais da sua arrogância nessa série. Não teve tempo pra desenvolver esses personagens aqui, mas, mais uma vez, isso não é um problema. Porque o filme é de Superman. O filme é de Superman. Vamos então falar sobre a atuação. A nossa nota pra atuação é nota 10. Pegando de uma forma geral, todo o elenco é sólido. Muito bom. Mas o destaque, claro, o Nicholas Hoult como Lex Luthor é o destaque. Nossa. Nós temos também interpretações muito boas de Rachel Brosnahan e David Corenswet, fazendo ali, respectivamente, Lois Lane e Clark Kal-El Superman. Mas o Krypto é o melhor de todos interpretando. O Krypto interpretando é o melhor de todos. Então, assim, o Lex, ele se destaca comparado ao Clark, né, o Superman, e a Lois Lane, porque pra mim foi o personagem mais bem escrito de todos. Eu acho que ele se destaca, é impossível não dizer que o Lex Luthor é o melhor personagem aqui do filme. Tem muitas cenas em que o Lex Luthor faz que
parece que o Nicholas Hoult, ele viu quadrinhos e ele faz poses de quadrinho. É impressionante. Parece assim, pô, esse cara tá fazendo a pose do quadrinho tal. Esse cara tá fazendo a pose daquele corte do quadrinho tal. Ele faz poses de quadrinhos e faz muito bem feito. O James Gunn também conhece muito de quadrinho. É, conhece. Apesar de deturpar muita coisa, né, seu filho da... Mas assim, ele conhece quadrinho. Conhece. Ó, eu acho que temos um destaque aqui para o casal de atores Rachel Brosnahan, David Corenswet. Eles não são um casal na vida real. Não, mas... é um casal de atores. Não, eu sei, porque falou casal... Eles não são um casal na vida real, tem mas gente parece. que pode interpretar que... Mas parece, a química dos dois é sensacional. Esse casal de atores está simplesmente incrível. Junto. Os dois separados não são ruins. Não. Mas o Nicholas Hoult, como Lex Luthor, engoliu todo mundo. Engoliu os dois. Engoliu todo. E os dois juntos conseguem bater ali com... Que a química dos dois. A química dos dois os dois são muito bonitos, né? Então, juntos é muito legal ver os dois. Então, vamos lá. Outro ponto positivo, ritmo do filme. O ritmo é muito bom, é insano. Eu sei que muita gente reclamou, dizendo que o filme é meio superficial e tal, não conseguiu desenvolver. Não acho o filme superficial, Também não acho. Eu acho, inclusive, que é um ponto positivo a história ser simples e coesa. Sim. Alguns momentos ali dá umas barrigadas? Dá. Sim, dá. Mas eu vejo como um ponto positivo, não é uma história complexa. Grandes histórias não precisam ser complexas. Ok? A Guerra de Troia, a Ilíada, o que é, Tony? Uma mulher foi raptada ali, os caras se juntaram pra ir buscar a mulher. Que é a história mais simples que essa. Exatamente. Então tem muita história sensacional que é simples, ok? Pelo amor de Deus, eu não tô comparando James Gunn com Homero, não. Não tô fazendo essa heresia, não, tá? Não, claro que não. Eu não tô falando isso. Tô dando um exemplo que pra gente, o filme não ser aquela complexidade tal, é um ponto positivo, ok? Mas sim, tem algumas barrigadas sim no filme, mas de forma geral, o ritmo é muito bom e a história ser simples é bom também. O ritmo, ele não te deixa respirar. Até nos momentos mais simples, mais calmos, contemplativos, ele ainda é frenético, entendeu? Ele ainda é tenso e assim, você fica, meu Deus, que filme interessante. E eu acho que a garotada, principalmente, os mais jovens vão amar esse filme, porque Talvez, ele não é um filme grande. Talvez foi esse o pensamento ali dos produtores do próprio James Gunn. Eu, pessoalmente, gostaria de mais 1 hora de filme, no mínimo. Porque tem coisa ali que você nota que teve cortes ali que... Mas ainda bem que foram cortados, porque... muita coisa... Segundo rumores, era tudo galhofa. Mas nós precisávamos de mais tempo, principalmente pra desenvolver alguns personagens periféricos ali. Exatamente. Até a mãe... A gangue da justiça, mas a mãe do Clark, o pai do Clark. Os pais adotivos. Exatamente. O Clark também. Os pais biológicos. Né? Mas calma que a gente vai falar sobre isso. A gente vai chegar nos pais biológicos aí. Mais um ponto positivo. O mundo de herói já está estabelecido. Nós já temos super-heróis, chamados aqui de meta-humanos, há 300 anos. E o Superman está há 3 anos batalhando aqui. Tony, se não me engano, pelo que eu entendi, o Superman ainda não tem 30 anos. Ele tem 27 anos. Porque há 30 anos ele foi mandado pra cá e há 3 anos ele se mostrou como Superman. Então o Superman ainda não tem 30 anos, pelo que eu entendi. Acho que não tem, não. Acho que... ou tem 30, né? Ou tem 30, exatamente. Mas se ele fala há 30 anos... Fica meio ambíguo, na verdade. Fica ambíguo. Pode ser que ele tenha 30, pode ser que ele tenha 27, ou pode ser que ele tenha 33. Mas tudo bem, isso é um detalhe apenas. Então, é um ponto positivo pra gente que o mundo já esteja estabelecido com os super-heróis em todos os lugares do mundo. Sensacional. A suspensão de descrença é mais bem construída, porque toda a população já sabe o que é seres extraterrestres. Inclusive, é uma coisa que eu falei, né? Eu falei, poxa, eu preciso que James Gunn, esse roteiro, me explique por que as pessoas ficam tirando selfie dos monstros e ficam próximos ali. Por quê? Pelo que o filme passou, é que eles já estão acostumados. Sim. É tipo, É quadrinho. É um quadrinho. Ali o pessoal tá lá do lado dos seres interdimensionais. Toda hora tem alguém brigando com um monstro, brigando um vilão, brigando com o herói brigando com o vilão. Por aí. Toda hora tem isso. Então as pessoas já estão acostumadas. O Lanterna Verde é um cara famoso. Então Lanterna Verde, a tropa dos Lanterna Verdes tem uma missão, proteger a Terra. Exatamente. De seres extraterrestres e tudo mais. Então, realmente, pra gente isso foi algo positivo. Mas é negativo de um lado. Crianças estão sozinhas, sem pai, sem mãe ali jogadas. Isso daí pra mim foi negativo, total. Tem criança lá que fica lá no meio dos monstros, no meio do caos,
Aquela cena que você viu do Superman no trailer ali é totalmente mal feita essa cena. Mas muito mal feita. A menina está andando como se não tivesse acontecendo nada. Isso é erro de direção. Mas vamos pro ponto positivo. Isso é ponto positivo. Eu atropelei. Desculpa. Vamos falar mais disso no ponto negativo. Mas vamos lá, Elvis. Não, isso é ponto negativo. Mas, de maneira geral, Tony, isso aí é um detalhe. Isso é um detalhe que te incomoda, me incomoda também e deve incomodar muita gente. Mas, de maneira geral, o fato do mundo das pessoas já estarem acostumadas com os super-heróis, com os vilões, os monstros. Isso é positivo. Isso é positivo. Isso é muito positivo. Então vamos lá. A gente também vai falar aqui de destaques, ok? Destaques da trama ou de interpretação, de maneira geral, sem spoiler ainda, tá bom? Então o nosso primeiro destaque aqui é o Superman. Superman de David Cronenberg é um personagem que está em desenvolvimento como herói, estando no seu ano 3. Ele ainda é até inocente em suas ações. E isso é falado em 2 momentos do filme. Pela Lois Lane e pelo Rick Flag, que é do Departamento de Justiça. O cara que pega a princesa do Pocolistão lá, Creatures Commandos, que pra mim é uma animação bem mediana. Esse aspecto inocente do Superman é até importante pra gente ver, de certa forma, a jornada dele como herói. E a narrativa fica até interessante, pois nós vemos o personagem falhando, apanhando, e por conta disso, aprendendo com seus erros e crescendo como herói. Isso é um ponto positivo na nossa visão. Na nossa visão, isso não atrapalhou. Ele levou muitas porradas, mas também deu muitas porradas e ele tá aprendendo. Acreditamos que o Superman, num segundo filme, ele tem que estar muito mais maduro. Se ele não evoluir e se ele ficar nessa, isso vai ser muito negativo. A galera quer o Superman como a gente conhece, tá? Então, fez o primeiro filme, tá aí, tá aprendendo, é ingênuo, é muito bondoso e ao ponto de acreditar em todo mundo e dizer a sua identidade secreta pras pessoas. A Lois Lane até critica isso. Então, precisamos de um Superman 2, urgente. Não cai nessa de fazer uma Liga da Justiça agora. Ou não, né, Tony? Se não ajeitar algumas coisinhas ali. Mas vamos lá. O outro destaque é pra Lex Luthor, que nós já falamos aqui. O vilão do filme é, sem sombra de dúvida, um dos pontos altos. O Nicholas Hoult fez um Lex que, ao mesmo tempo, é cínico e maligno. E o momento de interrogatório do Super é muito bom mesmo. E nos surpreendeu. O monólogo dele sobre a justificativa de por que ele odeia tanto o Superman é um ponto alto do filme. É simplesmente incrível. O Lex aqui, ele é o cara invejoso que a gente vê nos quadrinhos. Pelo menos nos quadrinhos mais clássicos, tá? Tô falando do Superman de hoje, não. Anda lendo o Superman de hoje? Me desculpe. A gente não, tá? A gente não tá lendo esse Superman de hoje. E tudo bem, ok? Você pode chegar e dizer, mas o Lex hoje em dia... Hoje em dia o Lex, ele não é vilão. Hoje em dia o Superman, ele é mais isso, mais aquilo. Mas o Superman clássico não é assim. Outro destaque do filme é o Clark e Jonathan Kent. Essa cena é realmente muito boa. Os pais adotivos de Clark Kent são representados nesse filme como o elo mais importante do personagem para com o seu ímpeto heróico. E isso é um acerto na nossa opinião, pois a criação de Clark por essas duas pessoas é imprescindível para ele ser quem é. E o que o Jonathan Kent fala pro Clark nesta cena é emocionante. Fica aí pros pontos negativos. Tem um adendo nesse ponto aí, tá? Mas vamos falar de Senhor Incrível, Elvis Ventura. Que é incrível. Senhor Incrível, pra mim, fora o Lex, Superman e Lois, pra mim, ele é o melhor personagem aqui. O melhor personagem. Tem gente que vai gostar mais do Krypto, vai achar o Krypto o melhor personagem. Mas eu não. Eu prefiro o Senhor Incrível, que é o personagem mais interessante da gangue da justiça. E um dos destaques desse filme. O Senhor Incrível, por conta do seu intelecto, é o elo que liga, que explica o que o Lex está fazendo e de uma forma bem natural, descomplicada. É ele também que possibilita que Lois tenha mais tempo de tela no filme e faz com que a presença de Lois faça muito sentido na trama, como ela dirigir essa nave que vocês estão vendo aí. É com o Senhor Incrível que temos a cena de luta, talvez uma das melhores coreografadas de todas, mas muito controversa, porque tem uma música ali que a gente vai falar daqui a pouco, na parte com um pouquinho de spoiler
de pontos negativos. Outro destaque do filme é Krypton. Além de ter os melhores momentos de alívio cômico, Krypton é essencial para a vitória do Superman e tem vários momentos no filme que o Supercão ajuda o nosso querido Azulão. Na verdade, ele não ajuda tanto, né? Mas eu me surpreendi. Eu sei que esse personagem foi criado desde os anos 50 e muita gente gosta desse personagem, mas eu não gosto. Mas no filme é um destaque. É um sensacional destaque. No filme. É um destaque. Sensacional. E agora nós vamos para pontos negativos. Outro negativo do filme é um filme do James Gunn. O tom do filme incomoda. E aí vem o Krypton também dentro desse ponto negativo. Alguns exageros com o Krypton. Apesar dele ser um destaque, ele também é um destaque no sentido negativo. É. Okay? Mas assim, nós sabemos que muita gente adora o estilo James Gunn. Muita gente aí vai dar 10 pra esse filme. Sim. Vai adorar o filme. E tudo bem. Tudo bem, é a sua opinião. Pra nós, o tom do filme incomoda, ok? E nós já sabíamos disso. Nós já sabíamos. Torcíamos pra que não incomodasse, pra que o James Gunn diminuísse um pouco a mão, ok? A luta do Senhor Incrível que a gente citou como um momento show de bola. A luta é muito bem coreografada, muito boa, mas a música é horrível. É horrível, sabe? A ideia da Lois Lane ver a luta e a gente observar a luta pela visão da Lois Lane é foi genial. Sensacional. Mas a música... Que música é aquela, gente? A música, ela destoou. Mas destoou. É o quê? James Gunn. Você precisa fazer uma força pra gostar ali. Muita gente adorou essa cena. Muita gente adorou. Pra muitas pessoas, essa é a melhor cena de luta do filme. É. E tudo bem, cara, mas eu não gosto. Também não curto. E já falamos pra vocês. Então, eu fui esperando o James Gunn. Eu sabia que ia ter essas coisas. Eu não queria no Super, no Azulão. E não teve. Não teve essas músicas... essas besteiras aí, não teve. Essas galhofadas com o Superman. Teve uns 3 momentozinhos ali que ele deixou o Super muito galhofa, que eu condeno e... Inclusive, eu tava até comentando com o Tony. Tem piada com o Super, poucas pessoas riram. Nossa, não combina. Poucas pessoas no cinema, a gente foi 2 vezes. Poucas pessoas riram. Então, piadas com Clark funcionaram, as piadas com o Superman não funcionaram, na nossa opinião. E a gente viu isso, né? A gente foi assistir esse filme 2 vezes, galera. 2 vezes. E na segunda vez a gente foi com o povão. A primeira vez foi cabine, a segunda com o povão. Mas a cabine tava lotada. E a galera não curtiu as piadas com o Superman, ninguém riu. Nenhum dos 2 momentos. Então, o tom do filme incomoda demais. Aí porque pode colocar tudo aí do James Gunn e se incomodou a gente. Do começo ao fim tem piada no filme. Do começo ao fim. Seja com o personagem Y ou X. Isso é James Gunn. E isso, sim, acaba tirando ali meio pontinho da gente. Vamos lá. E outro ponto negativo. Sem gran finale do Superman. Como assim, Tony? Como assim, Elvis? Gran finale? Não teve um ápice do grande final? O Superman não tem um gran finale, meus queridos. Não tem algo impossível que só o Superman pode fazer. Como no filme de 1978, por exemplo. Voltando no tempo, girando a Terra ao contrário. Ou no filme do Snyder, que ele luta contra a nave kryptoniana e depois contra o Zod, sabe? Aqui nesse filme, o grande finale foi um monólogo do Superman falando de como ele é humano. Pra gente isso é muito fraco. No vídeo com spoiler a gente vai detalhar esse monólogo, tá? Mas por enquanto fique com isso. A nossa impressão aqui não foi boa com esse monólogo aí e outras coisas mais que envolveu o Krypton, que envolveu ali galhofada e o Lex meio, sabe, ficando meio perturbado assim, sabe, surtado. Não, o final do filme, sem o grande finale do Superman fazer algo extraordinário, ponto negativo na nossa opinião. Teve uma luta que antecedeu essa cena que a gente tá descrevendo pra você, que foi muito boa, certo? Mas não... Que a gente já falou aqui das cenas de luta, mas infelizmente faltou o grande final. Vamos lá então, aqui a gente vai começar a dar um pouquinho de spoiler. Um pouquinho mais, né? Porque já deu um pouquinho também. Não, acho que não tem um grande final. Todo mundo tá falando. Todo mundo tá falando. O próprio Delanogari falou. Inclusive, pra você que tava dizendo que a gente não entende de cinema e tava esperando o Delanogari. Delanogari deu nota 6. Foi assim, ó. Eu vou esperar a crítica do Delanogari porque vocês são muito chatos. O Delanogari deu uma nota mais baixa que a gente. Deu nota 6. 6. Exatamente. A gente deu 7.
7 e o Delano Nogara deu nota 6. E ele criticou coisas que a gente gostou, inclusive. Exato. Mas muita coisa que ele tá criticando, a gente concorda com ele. O Delano Nogara é um profissional da área de cinema, hein? É. O Tony, eu não tô muito mal na fita, não, hein? Mas vamos lá. Então a gente vai dar um pouquinho mais de spoiler aqui, porque a gente vai falar sobre lacração, que é um ponto negativo. É, cara. Ok? A gente vai detalhar muito mais num vídeo com spoiler, mas isso aqui é impossível não dizer nesse vídeo aqui agora, porque eu sei que você tá preocupado com lacração neste filme. Mas eu já vou dizendo pra você, o filme é bom, mas essa questão de lacração está aqui. E James Gunn é um lacrador. Você sabe disso, que ele é um lacrador. Você talvez esteja acreditando que ele mudou, mas não, ele não mudou. James Gunn fala que sim, seu filme do Superman é político. Abre aspas. Sim, é sobre política, mas em outro nível. É sobre moralidade. Você nunca mata, não importa o que aconteça, que é o que o Superman acredita. Ou você tem algum equilíbrio, como o Lois acredita. É realmente sobre o relacionamento deles e a maneira como opiniões diferentes sobre crenças morais básicas podem separar duas pessoas. A ideia que James Gunn quis passar aqui pode ser interpretada por muitos como algo realmente universal. Mas, na nossa visão, James Gunn claramente fez uma alegoria referente a Israel e Palestina, e não deixou aberto para interpretação. Colocando Israel como Borávia e Jahanpur como Palestina ou Irã, ele claramente toma um lado e esvazia o debate geopolítico com uma visão enviesada das coisas. E, inclusive, sua declaração sobre imigração foi apenas um boi de piranha. É uma estratégia para levar a atenção das pessoas a essa pauta, sendo que o que ele queria realmente discutir era a pauta da guerra. Esquece esse negócio de imigração, tá? É. Ah, imigração pra cá, imigração pra lá. Elvis e eu, inclusive, a gente fez até um vídeo falando sobre isso. Sobre essa declaração imbecil ou estratégica do James Gunn. Agora a gente vê que foi estratégica. Então, ele foi muito esperto aí. Ele tirou o foco de Palestina e Israel, tirou o foco dessa briga, dessa alegoria que ele fez, tirou totalmente o foco e colocou em imigração. E muita gente vai dizer que não viu essa alegoria, e tudo bem. Na nossa visão, está claro como o dia, ok? Borávia não é um país do Oriente Médio, gente. Não. E ele transformou Borávia num país do Oriente Médio. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso, só sobre a lacração do filme e as deturpações de James Gunn. Ele transformou Borávia como Oriente Médio porque Jahanpur parece a Palestina. Eles fazem ali fronteira, mas Borávia fica no Balcãs, fica na Europa, ok? E tem um vídeo aqui sobre isso. Tem um vídeo sobre... A questão não é usar a guerra de Borávia, a questão não é falar sobre o conflito, a questão é a lacração, é o esvaziamento. Pra quem ainda não assistiu o filme, vocês vão entender o que a gente tá falando. É porque os Estados Unidos, ele é aliado de Israel, gente. E aqui no filme, nitidamente, Borávia é aliada dos Estados Unidos. Não, é falado pelo presidente de Borávia várias vezes. Isso, falado por ele várias vezes. E ele fala, e sim, James Gunn coloca Borávia como Israel. E Jahanpur, né? Jahanpur ali como Palestina. Não, e sem claro. Isso tá mais claro que o dia, gente. Sem dizer que militarmente Borávia está acima de Jahanpur. E é o que acontece também ali em Israel e Palestina. É uma alegoria claríssima. Na nossa visão, ok? E a gente respeita você, inclusive vários amigos nossos não estão vendo essa alegoria, ok? E a gente respeita e eles respeitam a gente. E, meu amigo, debate é assim mesmo. Isso é ser nerdola. Exato. Vamos então o ponto mais negativo do filme. Pra gente, essa alegoria clara lá com Israel e Palestina não foi o ponto mais negativo do filme. O ponto mais negativo é esse. Por qual motivo Kal-El foi mandado à Terra? Aqui o James Gunn faz algo que na nossa visão é inadmissível. Não podemos entrar no mérito do que foi feito, mas o que podemos falar é que Jor-El e Lara-El tem uma mudança significativa para tudo que foi feito nos cinemas e na história canônica do personagem. Para nós, isso é inegociável e na nossa visão é uma ferida incurável que apenas com um retcon futuro poderia ser sanada. Mas a gente acha completamente improvável que o James Gunn mude o que ele fez com o Jor-El e a Lara-El. Por quê? Porque ele quer esvaziar todo o simbolismo
por trás do personagem Superman. No nosso entendimento, o James Gunn, ele quer deixar o Superman com essa visão simplista, ok? Galera, me desculpem, vou entrar num spoiler aqui, mas vamos detalhar esse spoiler, esse fato, no próximo vídeo. Lara e Jor-El não são bons, são maus. São deuses maus, entendeu? Então, você já fica aí pensando, poxa, mas não é o que eu vi. Mas não é o que eu vi de Lara e Jor-El em todos os últimos anos de Superman. Eu não vi isso. Não, isso não tem na lore do personagem. Não tem Elseworlds, em outros pensamentos e tal, outras ideias. Isso aí não existe, tá, pessoal? A gente vai conversar mais sobre isso. Pra nós, isso é inadmissível, inegociável. E esse... Baixou a nota. Esse não é o nosso Superman. Não, ok? não é. Pra Superman de James Gunn, nota 7. Nota 7, meus queridos. Por tudo que a gente já falou aqui, eu quero saber a sua nota. Você já assistiu? Escreve aí nos comentários, é importante o debate, tá? Muito importante. A gente vai se ver brevemente numa live aqui na Liga Nerdola. Não esquece, vai lá, confere. Live de mais de 10 horas de live, só falando sobre isso, debatendo. E também aqui no canal Heróis e Mais, canal de cortes, no Instagram e também no X. A gente se encontra lá. Em todas as redes sociais, o Heróis e Mais está presente. Não esquece o Tom Dimas. O Tom Dimas tá aqui, ó, no comentário fixado. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. Tchau, tchau. Está no ar, Heróis e Mais.